Boa noite, Lívia. Olá, Débora, tudo bem? Gente, hoje eu vou conversar com a Marcela sobre amamentação, desmame e como furar a orelha de um recém-nascido. Ai, gente, me dá até aflição, imagine. Tô louca para ela me contar tudo. Queria falar para vocês também que o Face to Face é patrocinado agora pela joalheria Casa Leão. Tô muito, muito feliz. E vocês também não esqueçam de ir lá no meu canal agora, no By Ingrid Folkets, que vão estar todas as lives gravadas. E a gente está preparando vários vídeos com várias dicas bem legais para vocês. Tá bom? Vamos chamar a Marcela agora? Calma aí que eu não tô te ouvindo. Tá me Você me ouvindo? ouve bem? Eu estou ouvindo ótimo. Então tá ótimo, bora lá. Conseguiu? Tá ouvindo direitinho já? Pronto. Consegui um canto aqui que eu tô de mudança. Ai, minha nossa, tá de mudança, eu não sabia. Não tem problema. E todo mundo sempre pergunta os temas, né, para minhas lives, e o pessoal pede muito sobre amamentação, que também é um tema, né? Amamentar é um ato de amor, né, Mar? E aí Eu diria que é um ato de resistência. é verdade também. É um ato de amor, mas também de resistência, porque só quem amamenta, quem passa, né, pelo desafio da amamentação, sabe como é difícil o comecinho, manter a amamentação e depois fazer o desfecho da amamentação de uma maneira respeitosa, né? Então, é um ato de muita entrega da mulher aí, de resistência mesmo, porque a sociedade mesmo não está preparada para nos receber, né? Nem no mercado e nem tão pouco como rede de apoio, né? A gente às vezes tem rede de agouro, né? Pessoas que não ajudam tanto, né? Se a criança chora um pouquinho mais, aí fala que o leite é fraco, que dele chupeta, É. que você cresceu, mamou mamadeira e tá aí, tá forte. Então, infelizmente, a gente tem uma mídia de mercado, assim, bastante ostensiva para a gente manter a amamentação. Então, eu falo que além de um ato de amor, é um ato de resistência e militância também. Verdade, né? E me diga uma coisa, existem dicas para mamãe de primeira viagem para facilitar, para ela entender sobre o aleitamento e o que pode ser feito durante a gravidez? Ou é só quando o leite vem? Ou você tem como falar Não, antes tem muita dicas? coisa para fazer aí, né? Como eu falei, são inúmeros desafios, né? Tá. O primeiro é que já no segundo para o terceiro trimestre, a mama está aumentando de tamanho bastante, né? Então, a gente tem um aumento exponencial aí da mama, né? Então, a gente aumenta o número de sutiã. E isso aí é o organismo se preparando para a produção de leite, porque a última fase de desenvolvimento da glândula mamária acontece na gestação e depois no pós-parto. Então, esse organismo está se preparando. Geralmente, a mulher já sente um aumento no número do sutiã. No segundo mês, no segundo trimestre de gestação, a gente já tem os acinos, né, que são as glândulas que guardam leitinho produzindo colostro, que é o primeiro leite, nossa primeira vacina. Ah, já? E então já no Menina, segundo olha trimestre. só, eu tive 3 filhas, né? E eu achava que o colostro só vinha depois de 24 horas de nascido, 48 horas, presta atenção. E aí eu vou te contar uma coisa, que o colostro já tá lá. E quando o bebê mama, logo no, imediatamente no pós-parto, que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro,
é uma hora muito importante porque aquelas pequenas gotinhas, que são gotinhas que vão sair, são extremamente importantes para o bebê. Então, a gente tem o contato daquelas pequenas gotinhas já com a saliva, com a mucosa, né, oral, e a gente já começa a absorver as imunoglobulinas e já melhora, né, já faz com que a flora intestinal do bebê comece a produzir defesa. Mas então, logo quando nasce, já coloca o bebê no peito hoje em dia? É a Golden Hour, já é para ir pro peito. As grandes maternidades e maternidades hoje mais simples e as maternidades do SUS já têm feito o contato pele a pele com o bebê. Algumas maternidades colocam um top roxo na mulher ou um top na mulher azul, enfim, não importa a cor, e colocam um bebezinho aninhado aqui, que esse contato pele a pele vai fazer com que haja regulação térmica da temperatura do bebê e vai fazer com que ele também tenha mais vontade de ir pro peito, né? Porque a areola da mulher, né? Então, essa parte da areola aqui, ela tem um sebo, que é uma lubrificação natural da mama, e ele tem cheiro da placenta. Então, faz com que o bebezinho se aninhe e vá em direção à mama para sugar. Gente, aí fica... olha, Bárbara. Que lindo, não sabia então, isso. Não é muito doido? Muito lindo. Então, assim, o colostro já é leite, e ele é leite com uma carga de imunidade sensacional que vai proteger o seu bebê de todas as doenças que você teve, de todas as vacinas que você tomou e criou proteção, né? Então, é um alimento espécie específica, é da mãe para o seu bebê. Então, é importantíssimo. E pensar que o colostro já está lá na nossa mama desde o 2º trimestre de gestação. Então, algumas mulheres chegam no final da gestação até secretar o colostro, não é para estimular, mas tem mulher que já tem essa saída natural. Então, não é nada de ficar estimulando lá no banho, nada disso. Deixa o organismo agir. Então, assim, colostro é leite, ele já é produzido. Toda mulher tem colostro e toda mulher vai ter a descida do leite. É isso que eu ia perguntar. Toda mulher pode amamentar? Toda mulher pode amamentar. Tem algumas poucas contraindicações, que é o HTLV e o HIV positivo, que a gente não tem orientação de amamentação. E essa mulher é preparada para isso, né? Já desde o pré-natal. E a hepatite C, que a gente não recomenda a amamentação, e aí vai muito por conta da transmissão vertical também, né, dessas doenças. Então, hoje a gente trabalha muito com isso. A gente tem muita mulher que durante a gestação, durante pré-natal, tomando os antirretrovirais, já não tem a transmissão vertical para o bebê, e aí como o leite materno é um alimento vivo, a gente acaba não recomendando, porque qualquer quantidade a mais de sangue que vá, qualquer rompimento de ducto, a gente não recomenda, mas qualquer mulher pode amamentar. A gente tem algumas mulheres que podem ter um pouco mais de dificuldade em relação às outras, Ingrid. Eu acho que isso é muito importante falar. E a mulher precisa se preparar no pré-natal. Então, a mulher que tem prótese mamária, ela pode ter algumas dificuldades maiores em relação à amamentação. Mulheres com redução mamária, né, que retiraram mamoplastia, que retiraram parte do tecido glandular, também podem ter um pouquinho mais de dificuldade. E essas mulheres é recomendado que elas façam a consulta. Para todas as mulheres a gente recomenda a consulta pré-natal. Então, mas me diz uma coisa, como essas grávidas, essas mulheres te acham para você dar essas dicas todas antes do bebê nascer, da amamentação? Então, assim, a gente faz uma consulta pré-natal e nessa consulta a gente vai colher todas essas histórias, né? Então, eu tenho muitas mães que me procuram por ter feito, ou por terem feito cirurgia bariátrica, que mexe bastante com o tecido glandular, ou por terem feito redução mamária, ou com medo de ter colocado silicone, ainda que tenham colocado silicone, inframamário ou axilar. Elas procuram por ajuda com medo, por terem escutado histórias das pessoas terem dificuldade de amamentar. E isso é muito importante a gente trabalhar no pré-natal. Por quê? E aí tá aí o grande segredo. A mama, ela não é um estoque de leite. A mama é uma fábrica de leite. E isso é importante falar. Então, leite parado, empedrado, mama edemaciada, né, dura, o neném não consegue fazer o quê?
abocanhar, porque Bocanhar, ele né? escorrega pro bico e machuca a mãe. Então faz fissura, faz a mama ficar machucada, o bebê não consegue mamar direito, É. a mãe fica com dor. Eu lembro que Então, não dava, a gente trabalha da minha muito. segunda filha, Marcela, você não sabe, eu chorava quando ela pegava meu peito, porque meu peito sangrava. Olha, para mim era o maior sacrifício, você acredita? Depois eu acredito. limpava, eu botava na luz que falavam, né? Não sei o quê. Gente, depois se acostumava assim, sabe? E a vida, no final, foi a que mamou mais, viu? Mamou 8 meses e meio. Opa, mamou bastante, acima da média. Mas eu passei assim uns 3 meses assim terríveis, pensando até desistir da sofrendo. Foi. E eu acredito, ó, você contou uma coisa importante. Você contou que foi sua segunda filha, né? Verdade. Então, eu sempre falo com a mãe, né? Primeiro a gente trabalha o mindfulness, né? O pensamento aí. Primeiro a gente trabalha essa questão positiva. A amamentação não é que foi ruim para um filho, ou foi ruim para amiga, ou para irmã, enfim. Que ela vai ser difícil para você. Mas a gente precisa se preparar para passar por todos os perrengues, né? Todos os desafios do começo, e tem bastante. Então, quando a gente ganha o bebê, nós nos preocupamos muito com o parto, o preparo do parto, o enxoval, tal. Mas é muito importante a gente saber quais são as alterações que a nossa mama vai sofrer durante a gravidez e também no pós-parto. Então, na gravidez muda de tamanho, eu não preciso preparar bico com bucha, eu não preciso colocar esse peito no sol para calejar. Isso. Não precisa de nada disso, não precisa andar sem sutiã, que eles falam que ajuda para atritar. Não precisa nada disso, a gente precisa de uma boa sustentação, um bom sutiã. A gente evita sutiã de bojo depois que o bebê nasce. A gente evita passar bucha, o organismo se prepara naturalmente para receber esse bebê para mamar. E isso acontece com o aumento da pigmentação, né? Então a areola fica mais escura, muda de tamanho, a mama cresce, isso tudo é preparo do organismo. As glândulas que a gente tem como se fossem uns pontinhos aqui na areola, eles que são glândulas de Montgomery, começam a secretar um sebo para lubrificar. Eu não preciso passar lanolina para hidratar esse tecido, porque senão eu vou fazer um afinamento desse tecido. Meu vai Deus, machucar eu vou mais dizer para frente. você uma coisa, viu? Da segunda gravidez, eu acho que eu fiz tudo errado. Acho que entre mãe de primeira viagem, tanto medo. Eu passava essa pomada aí, não passava, fiz tudo errado. Vou te contar, viu? E é isso mesmo, Ingrid. A gente às vezes não sabe qual é a repercussão disso tudo na chegada do bebê, né? Então, eu falo que é muito importante a gente saber o que nos espera. Então, a consulta de pré-natal tem toda a questão de pega, posição, como que faz uma pega bacana. Eu vou contar aqui para vocês como que a gente estimula esse bebê, né, a fazer a pega, e é importante. A gente tem toda a questão de adaptação também, do nosso adaptação com o bebê. Então, que tudo isso é muito difícil também, se a gente for parar para pensar, né? Daí, então, as primigestas. Bem emocionalmente, né, Marcela? Tá equilibrada, tentar estar emocionalmente muito equilibrada, né? Para poder vir tudo com naturalidade, né? Porque a gente fica muito estressada, né? Para amamentar, né? Será que o leite vai vir? Um monte de coisa, né? Eu ficava histérica, juro. Porque como eu quis amamentar muitas 3, né? Até vir chegar o leite, eu ficava histérica. Não, mas é isso mesmo. Então, assim... Ui, tá fraco, Marcela? Oi? De primeira viagem, a gente realmente precisa estar fazendo a consultoria pré-natal. Mães que tiveram uma amamentação difícil do primeiro filho, eu também sugiro que passem com uma consultora, não precisa ser necessariamente eu, mas passem com uma consultora para poder fazer o que foi diferente no primeiro, que não deu certo, ou qual é a oportunidade que eu tenho de fazer dar certo no segundo, ou fazer uma coisa que seja mais tranquila no segundo filho. Então,
há uma oportunidade para os dois lados. É. Eu queria contar um pouquinho, Ingrid, do que é importante para o bebê fazer uma boa pega, que eu acho que a gente fala, a boquinha de peixinho, o rostinho bem redondo, né? É. Mas qual que é o fundamento de tudo isso, né? Então, para o bebê fazer uma boa, a boquinha bem direitinho essa mama, eu preciso que essa mama seja macia. Se ela estiver dura, igual eu falei, o bebê vai escorregar para a ponta e aqui é só a saída do leite, tá? Então, eu tenho que fazer com que ele abocanhe toda a areola, certo? Essa mama, então, tem que estar macia. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma massagem. Mas tem que fazer massagem toda vez que vai dar mamar? A gente tem que calibrar a mama. Como que calibra a mama? A gente sente a mama, ver se ela tá dura. Se esse mamilo e essa areola tá dura. Porque se tiver endurecida, eu preciso melhorar isso, meu bebê. Então, com o dedo indicador e anelar, eu vou fazer massagem circular nessa areola. Eu posso fazer esse movimento, né, para poder tirar esse edema inicial. Posso pegar a palma da minha mão, fazer uma massagem circular contra a mama, para poder deixar toda essa região molinha. E eu posso fazer um shake, que é esse movimento de saculejar da mama. Olha que interessante. E aí isso vai fazer com que os acinos, né, que são as glândulas lá atrás, se descolem e consigam fazer o movimento de contração e liberar o leite para frente. Só nessa massagem e nesse shake, tá? As mães brincam, depois que a gente faz o shake, o marido tem que levar a gente pro México, pra Cancún lá, delícia, né? Que vai fazer shake. E aí eu faço uma ordenha. Reparem no meu dedo e pensem na areola como um relógio, tá bom? Então eu teria meia-noite, teria às 3, às 6 e às 9. Então eu coloco o dedo paralelo entre a meia-noite e às 6 e faço um movimento contra a parede glandular, né, contra a areola, sem tirar o dedo do lugar, para fazer uma drenagem já e colocar leitinho aqui na ponta. Não faz só uma vez, faz pelo menos 3 vezes cada movimento. Isso vai fazer com que o leite venha para ponto, né? Vai sentir o cheirinho do leite, já vai ficar aguçado ali para mamar. Toda vez que for amamentar, tem que fazer isso. É 3 minutinhos. Olha só, perdemos 3 minutinhos para fazer tudo isso. Rapidinho. Massagem, shake e uma ordenha rapidinho, certo? Fiz esse processo aqui com a minha mama. Agora eu vou vestir aqui uma cabecinha de dinossauro, só pra gente pensar o seguinte. Quando a gente vai comer um sanduíche, vamos pensar que isso aqui é um sanduíche. Como que a gente abre a boca? Não abre a boca assim pra comer o sanduíche, ó? Exatamente. É isso? Então, a mesma coisa precisa ser dessa areola, tá? Se eu entregar a areola assim pro meu bebê e ele for pegar, não veda, vai sobrar espaço aqui do lado. Mas se eu fizer esse sanduíche aqui, ó, e colocar no nariz dele, ele vai ter um estímulo primitivo, é um dinossauro de propósito, estímulo primitivo. E vai fazer o quê? Vai abrir a boca e vai pegar essa areola. Então, ó, pensa. O mamilo tá na direção do nariz. Entendi. O queixo tá encostado na mama. Ele abre a boca e vai fazendo o movimento. Ó, que delícia. Tá sugando, tá bom? Mas vai doer? Pode dar uma fisgada. Mamada errada dói o tempo todo, tá bom? E mamada errada, o mamilo sai o quê? Achatado, tá? Ó, achatado, igual um batom. O mamilo precisa sair o quê? Redondinho, ó. Se sair achatado, esbranquiçado, na forma de cone, alguma coisa errada está acontecendo, a gente precisa corrigir a pega. Às vezes é o posicionamento, às vezes o bebê está muito alto em relação à mama, então a mama está aqui, o bebê está aqui. Existe um lugar ideal para você dar de mamar, tipo uma poltrona de amamentação, ou ela pode amamentar na cama, onde ela se sentir confortável? Olha, os primeiros dias, Ingrid, eu recomendo a mulher ter uma posição que seja confortável para ela, especialmente se for um parto cesárea, né?
porque fica difícil se posicionar. Então, assim, uma poltrona é mais confortável, um sofá com um encosto. Eu recomendo, geralmente, não usar a cama como estrutura inicial nesse comecinho, porque pensa que como se fosse um namoro novo, né? O namorado não sabe beijar direito como você gosta, você não sabe como o namorado gosta, então é tudo um namoro. Então esse comecinho precisa ser realmente num lugar bem estruturado. Depois que você e o bebê sabe mamar, pode ser em qualquer lugar. Mas esse começo e você é um ambiente tranquilo. tranquilo. Daquela almofada de amamentar, você acha que ajuda o bebê, aquela meia-lua? A meia-lua em especial, é que cada corpo é um corpo. Então, por exemplo, para mulheres muito altas, algumas marcas que são muito altas deixam desconfortável. A gente tem que pensar o seguinte, pensar no tronco da pessoa. Eu tenho 1,60 m, eu sou uma pessoa de tronco médio. Uma almofada em meia-lua até iria bem. A minha recomendação é usar a meia-lua em U ou em C. Eu coloco uma parte do C nas costas e a outra parte na frente para sustentar o meu bebê para poder apoiar minha lombar. Que interessante, tá? Marcela. Nunca tinha pensado nisso. É um truquezinho. Então, eu prefiro, quando são essas almofadas, que elas não sejam muito finas na ponta atrás e que elas tenham uma continuidade uniforme. O mesmo jeito que ela é no meio, ela é atrás. Porque aí ela não vai deixar o bebê caindo. Tá? Então, eu gosto de almofada de amamentação, sim. Eu acho que estrutura bastante a primeira oferta. As minhas pacientes, elas vão com a recomendação de levar a almofada delas para a maternidade. Tá. Porque os primeiros dias de amamentação, às vezes, ocorrem na cama do hospital. E ela fica assim toda torta, ela fica tentando se organizar. Ó, só de fazer isso aqui, a gente que não tá treinando, né? Já sente dor aqui no abdômen, imagina pra mulher que tá com a cesárea, né? Então eu sempre falo, leva a almofada de amamentação, reclina bem a cama, coloca ela em C pra te proteger, pra você dar conta de amamentar o bebê e não voltar aí com aquela dor que parece que é do ciático, parece que a pelve tá voltando no lugar. Insuportável. E, na verdade, é tudo junto, porque você tá numa cama que não é a sua e você tá voltando de um pós-parto aí que às vezes é mais complicadinho. Mas eu realmente recomendo a almofada de amamentação e eu falo pra mãe já treinar com bonequinho, né, com urso em casa mesmo. Senta lá, posiciona a almofada, coloca o urso, vê qual que é a sua posição. Porque quando a gente sai do pós-parto, a gente não sai magérrima, né? A gente sai com aquela barriguinha de pós-parto. Então, parece que a gente ainda tá grávida de uns 6 meses. Então, adapta a almofada em cima da sua barriga e veja como que ela vai ficar. O bebê tem que ficar alinhadinho com a mama, tá? Então, ó, vamos pensar o seguinte, a cabeça do meu dinossauro, que tem um estímulo primitivo no lábio superior, ela precisa ficar o quê, ó? Ela precisa ficar cabeça, pescoço e tronco alinhado com quem? Com a minha mama. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar o bebê reclinadinho sobre a almofadinha de amamentação, todo alinhadinho, retinho, para que ele consiga ter uma mamada confortável. Se eu pudesse te pedir, você tá com água aí, Ingrid? Eu tô. Então, pega o copo de água, por gentileza. Você vai olhar para a sua direita e vai beber a água. Tá bom. Olhando, só não vira o corpo, só o pescoço. Sim. Agora beba. Me fala, desce a água bebendo de lado? Não. Tem que se o bebê tiver... se ele tiver com a mama aqui, com a cabeça assim, mamando de lado. O que ele vai ter? Um torcicolo. Então eu preciso do meu bebê bem alinhadinho, bem mamandinho de frente para aquela mama, como se fosse um namoro, né? Porque no começo é isso, ele tá com fome, ele precisa saciar, ele precisa estimular aquela mama. Então ele tem que estar bem alinhadinho. Então eu gosto particularmente da almofada de amamentação para manter o bebê alinhado. Então, cabeça, pescoço, tronco, tudo retinho. Então é como se fosse isso daqui, ó. Então ele vai olhar para a mama de frente e vai... Ele tá mamando, vou virar de lado aqui só para você entender, ó. Ele tá mamando de frentezinho. Se ele fizer isso daqui, ó,
ele não consegue engolir o que aconteceu com você. É aquele bebê que mama 5 minutinhos e larga, né? Então, eu tenho que pensar, Gente, muito inclusive, na interessante. posicionamento. Não é? Então, se a gente fizer uma analogia com o que acontece até com a gente consegue perceber que o bebê também cansa de mamar de lado. Então, ele tem que mamar bem alinhadinho. Depois que ele cresce, ele mama de ponta cabeça. Né? Você bota De o que qualquer tivesse, você jeito vê que o bebê for melhor mamando de pra todo ele. quanto é jeito. Mas, nesse comecinho, é muito, muito importante o posicionamento da mãe e do bebê. Eu me preocupo com os dois, eu não me preocupo só com o bebê. Eu me preocupo com a mãe, com essa lombar da mãe bem apoiada, para que ela consiga se manter numa posição. Porque é uma posição que a gente vai fazer 8 vezes por dia. Falando né? nisso, é isso que eu queria saber. Existe a quantidade ideal para o bebê mamar? Ou não? Ou ele mama a hora que ele quiser? A gente faz livre demanda. A gente recomenda livre demanda. E o que é essa livre demanda, né? Livre A livre demanda. O bebê vai para o seio quantas vezes ele desejar para se manter para saciedade. Mas a gente vai pensar o seguinte na livre demanda, porque eu não quero bebê que mama 1 minuto, sai, aí chora, volta 1 minuto, sai, chora. Maria, aí a mãe vai ficar Não, a gente está falando de mulheres, né? De seres humanos. E esse vai e volta, pelo amor de Deus. A gente já tem a privação de sono, tem a parte hormonal acontecendo, tem a casa acontecendo, tem a rede de apoio, a rede de agouro, tem a rede de tudo. Então, a gente tem que pensar o que é livre demanda. A livre demanda é o bebê que vai para o peito realmente quantas vezes forem necessárias, mas que quando sai do mamar, quando sai desse peito, ele sai desmaiado, aliviado. Você puxa a mãozinha dele assim para cima, cai assim. Tá mole. É um bebê que mamou de verdade, tá certo? Não é aquele bebê que pegou aqui a mama, deu 3 sugadinhas e largou. Que tá chupetando, né? E isso, o pessoal tem uma espécie, meu neném só chupeta. Esse estímulo que o bebê faz com a linguinha assim, que é vibracional, é importante para a produção de leite. E não é isso que a gente quer que o bebê faça. Suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute, respira. Suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute, respira. Então, assim, é 1 para 1. Suga, deglute, suga, deglute, suga, deglute. E a gente vai percebendo que a mama vai ficando mole, né? Algumas mulheres conseguem perceber umas fisgadas por aqui, que é a ocitocina liberando a prolactina, que aperta os acinos e libera o leite. Olha só, a mulher consegue sentir, ela consegue sentir que a mama ficou leve. Consegue sentir que essa região aqui, que é a área de cauda de Spencer, está molinha, né? Então, o bebê vai sugar e vai sair desmaiado. Bebê que mama bem, dorme bem. Mas, né? E me diz então, outra coisa, é necessário, o bebê tem que ser desmaiado. Só que aí ele desmaiou só amamentando em um peito só. A mãe tem que ótima botar... pergunta. Linda. É obrigada a mãe botar no outro seio, no outro peito? Então, assim, o bebê mamou um peito só. Certo? E desmaiou. O que eu faço? O que eu faço? O começo é assim. O começo, o estômago é desse tamanho. Então, o começo, o estômago tem 7 ml. Né? Na verdade, é o tamanho de uma cerejinha, 2 ml. Aí, até o 5º dia, vira uma ameixinha. Aí, até o 7º dia, um ovo de 80 ml. Gente. Então, o estômago do bebê vai crescendo conforme passam os dias, né? E aí, o nosso leite, que no dia o colosso é produzido em torno de 20 ml, quanto mais estimulo o meu bebê mamar, mais rápido vai descer o meu leite. Então, quando eu tô com o colosso lá no 2º trimestre e começo a dar o colosso quando o meu bebê nasce, a gente chama isso de lactogênese 1. O que é isso? Primeira etapa de maturação da glândula mamária. Quer dizer, quando o leite desce, a gente entra em lactogênese 2, que é a pojadura, descida do leite, lá em Portugal a subida do leite, enfim, desce o leite, a mama fica cheia, endurecida, a gente fala, aparece as veias aqui, né, que é o círculo de Harley, que fica evidente, aquelas veias saltadas, né? Aí parece que o sutiã que já aumentou para o 42, para o 44, virou 46 naquele dia, né? Então desceu o leite. Então, essa descida do leite
a gente precisa fazer o que com o nosso bebê? A gente precisa promover que ele mame, que ele faça uma extração muito adequada desse leite, efetiva, para o leite não ficar represado na mama, porque a gente tem um fio lá. Sabe o que é fio? Não. Fator inibidor de lactação. Se eu deixar leite parado na mama, diminui produção. Olha que louco isso. Olha. Então, meu bebê mamou uma mama só, desceu meu leite, eu fiz a massagem, ele mamou uma mama só, Tá. parece que ele ficou saciado. Tá. Eu pego meu bebê aqui, coloco para rotar aqui, porque aí ele vai comprimir o estômago. Não precisa necessariamente fazer barulho de arroto, a gente só quer que ele digira um pouquinho do leite. Tá. Vai digerir o leite, aí a gente vai pegar o nosso bebê, vai levar e vai fazer esse movimento aqui, ó. Pra desequilibrar ele. Faz esse movimento aqui. Então a gente faz isso daqui com o bebê, ó. Né? Aí o bebê desperta. Aí a gente leva ele pro outro peito, porque a gente tem que dar sobremesa pra ele. Olha. E aí a gente já dá uma aliviada na mama. E aí o fio vai embora. Fio pro bebê não faz nada, mas pra nós, mulheres, a mãe, ele inibe produção. Então, por isso que eu não posso pular a mamada da madrugada, por isso que eu não posso ficar muito tempo sem dar um mamar, porque quanto mais eu fizer extração de leite nessa primeira fase, né? E qual é a primeira fase? É a fase que a gente está na maternidade, né? Do primeiro dia de nascimento até os 10 dias, é uma fase muito de ouro. Vai condicionar minha produção depois. Então, eu vou criar o quê? Receptores de prolactina. O que é isso, Marcela? Tem fio, tem receptor, tem tudo. Eu brinco que o receptor de prolactina é o cara que abre a chave para o leite sair. Certo. Tá? Então, todas as mulheres vão ter descida do leite. Mas para ter entrar na lactogênese 3, que é a acomodação dessa produção, que aparece, as mulheres me chamam muito assim, parece que a minha produção acabou, porque diminuiu, não enche mais. Eu não sinto mais a mama pesada, igual quando desceu o leite, eu falei, nossa, que bom, né? Porque agora não tá desconfortável. Isso é normal, é esperado, é desejado. O leite, lembra que eu falei lá no começo que o peito é fábrica, não é estoque? Então, quando eu chego lá, eu falo assim, olha, eu quero leite. Aí a fábrica liga o botão, vem leite, né? Então, quando eu plugo meu bebê aqui, mando um estímulo pro meu cérebro, e meu cérebro fala assim, olha, tem bebê mamando, a gente precisa mandar leite. Aí manda ocitocina, manda prolactina, a mãe começa a sentir umas fisgadas, e aí o bebê começa, glu, 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 né? Suga de glúte, suga de glúte, suga de glúte, suga de glúte, respira. Aí até engasga. Suga de glúte, suga de glúte, o leite está indo de graça nessa primeira estimulação. Então, a gente precisa fazer o quê? Colocar esse bebê no peito. Então, é livre demanda, sim. O bebê tem uma preferência por amamentar à noite. E isso é explicado, é por conta da prolactina, do pico de prolactina que a gente tem na madrugada. Não sabia. Dica de ouro, né? Dica de ouro que a gente vai dar agora é o seguinte. Durma durante o dia e durma durante a tarde quando o seu bebê dormir. Porque assim você vai conseguir tolerar o período noturno. Exato. Não quer dizer que seu bebê vai para sempre vai acordar 365 vezes na madrugada. Não, não é isso. É porque a mamada da madrugada é uma mamada mais longa, né? E é uma mamada que a gente também está cansado, porque nossa melatonina também estaria lá no alto para a gente poder dormir a profunda sono. Mas me diga uma coisa, e se o bebê dormir a madrugada inteira, a mãe acorda? Vamos lá, a gente tem para cada caso um caso. Por exemplo, eu tenho que ter as condições do bebê. Por exemplo, se for um bebê prematuro ou se for um bebê termo, mas pequeno para a idade gestacional, que seria um bebê abaixo de 2,5 kg, eu não posso deixar o bebê dormir a madrugada toda, tá bom? Se eu tenho um bebezinho gig, que é um bebezinho acima de 3.800, é um bebê que posso garantir que ele vai mamar com intervalo inferior, porque é um bebezinho guloso. Se eu tiver um bebê entre 2,5 kg e 3,8 kg, que não tem histórico de internação anterior, que não tem histórico de mãe diabética, que tenha bastante xixi na fralda, bastante cocô, e que esteja espaçando 4 horinhas, 5 horinhas, eu posso deixar meu bebê dormir. A chance disso acontecer é igual eu ganhar na Mega Sena e eu não jogo na Mega Sena. Tá bom? Então a chance disso acontecer é rara.
E aí eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês não contam pra ninguém. Não conto, juro. Vocês não botam inveja e o nenê começa a acordar na noite seguinte, de hora em hora. Eu brinco com a mãe, se o nenê dorme muito bem à noite, ó, não conta pra ninguém, senão dá inveja. Então, a chance disso acontecer é bastante raro. Eu preciso tomar um cuidado muito importante com esse bebê. A Van falou aqui, ó. Se o dela dormisse a noite toda, seria um sonho. Ai, tá dando risada. Pô, a Van é minha paciente, Ingrid. Tá O menino dela é um plugzinho, ó, um avatarzinho. Ele pluga ali, ó, mama lindo. Ai, que fofo. A Van tem uma história maravilhosa. Ela é a superação em pessoa. Parabéns, Van. Não, parabéns mesmo, porque olha, ela sofreu, essa mãe sofreu. Essa mulher, né? Não desistiu. Mãe, ela é mulher. Isso que é importante, não desistiu, né? Não desistiu, procurou ajuda a tempo. Eu acho que é isso. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de tudo sozinho, e isso é muito, muito importante. Não dá. A gente só pedir ajuda mesmo, né? Não querer ser super de pedir ajuda, também acho. Tem que pedir ajuda. Tem mãe que fala, ai, meu Deus, não vou pedir porque só acontece isso comigo. Nunca, né? Fica com não, acontece com 95% das mulheres. Ai, minha amiga, 95%. amamenta o neném sempre. Ai, não, porque eu não consigo. Ai, então eu não vou perguntar para ela. Gente, tem que pegar, tem que perguntar, que é a melhor tem que pedir coisa. Ajuda. Não é, Amar? Tem que pedir ajuda, é isso mesmo. Então, Ingrid, a gente está falando da livre demanda e é aquele bebê que realmente precisa mamar na madrugada. Mas aquele bebê que dorme um pouquinho mais, eu preciso tomar cuidado com uma coisa. Lembra que eu falei do fio, fator inibidor de lactação? Se eu deixar ele parado na mama e a mama for ficando dura, o organismo é sábio, manda um estímulo pro cérebro e fala, olha, não precisa produzir tudo isso. O neném nem tá mamando. Entendi. E aí cai a produção. Então eu tenho muitas mães que falam assim, eu introduzi, por exemplo, chupeta. E não tô fazendo nenhuma crítica à chupeta, gente, pelo amor de Deus. O que eu tô tentando trazer de informação é o seguinte: o bebê que chupa a chupeta vai menos vezes ao peito. Consequentemente, estimula menos o peito. Consequentemente, diminui a produção de leite. E, exatamente, a chupeta, ela tá associada à ida menos frequente ao peito. Entendi. E isso faz com que aconteça um desmame precoce. Então, assim, obviamente, a gente tem casos e casos. Eu fui enfermeira neonatal por muitos anos, em UTI neonatal. E aqueles bebês que ficavam muito, muito tempo conosco, internados, ou que ainda precisavam ficar por alguma outra patologia, e eles têm necessidade de sugar, a gente acabava introduzindo isso e eles sugavam, ficavam bem e a gente estimulava e a gente falava assim, olha, quanto antes for por peito e for para casa a gente tira essa chupeta, né? Então aquelas mulheres que às vezes a gente introduzia nessa fase ficavam mais tranquilas, né? E os bebês também era mais fácil de ninar, porque todo bebê tem uma necessidade de sucção natural. Tá. Mas mesmo esses bebês a gente tem um risco de desmame muito grande. E aí a gente tem que pesar os dois lados, né? Então, infelizmente, a chupeta faz parte do kit de enxoval, mas a gente comenta aqui que se a gente puder não usar, é muito melhor para o bebê. Tá? Então, a gente vai ter toda a diminuição de disfunção oral aí, a gente vai evitar a disfunção oral do nosso bebê. A gente tem outras maneiras de trabalhar. Tá. E Marcela, me diga uma coisa, e as mulheres que têm bico invertido, o que fazer? Muito bom essa pergunta, amei. Olha só, a gente tem bico de... Ela entrou em desespero por causa disso. Olha só, a gente tem realmente mulheres com bico invertido. O que é o bico invertido? Eu vou inverter aqui na minha mama. O bico invertido, ó, vê se dá pra ver, tá vendo? É um bico parecendo um umbigo, umbilicado, né? Que a gente chama de bico assim, umbilicado. Né? Quando eu faço esse movimento aqui, ó, do sanduíche, ó, ele não vai pra fora, ó. Tô vendo. Ele entra mais pra dentro. Então, o que eu preciso fazer nesses casos? Eu não posso fazer essa compressão, porque o umbigo, o mamilo entra mais pra dentro. Né? O verdadeiramente umbilicado, que é esse que eu tô contando, ele não vai retrair, tá? Ele não vai protuir para frente, ele não vai. E aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer um sanduíche maior na minha mama. Você vê que os outros eu fiz aqui? Eu tenho que
tem que ter uma compressão maior. Entendi. E eu vou fazer esse estímulo no meu bebê para que ele abra a boca. Pensar o seguinte, o bico é só a saída do leite. Quando eu coloco a parte inferior da mama aqui e sobra um pouquinho da parte superior, eu permito que a língua do meu bebê faça esse movimento aqui, ó. E o queixo vai fazer esse outro movimento. Então, ó, é um movimento em parceria. Então, a pega perfeita, eu tô colocando, mirando o meu mamilo, ó, mamilo umbilicado, na direção do nariz, para que meu bebê faça isso daqui, o queixo encosta aqui, e ele vai fazer o movimento com a língua. Então ela não tá? precisa botar nada daqueles bicos de silicone, aquelas coisas. Então, Ingrid, eu não sou tão inimiga do bico de silicone, não. Não? Para os mamilos verdadeiramente invertidos, que são esses que não protuem, que não vão para frente, Tá. a gente tem uma indicação de uso de intermediário de silicone. A gente tem algumas marcas melhores do que outras, e eu não vou citar marcas aqui, mas quem tiver interesse pode me mandar um direct que eu não tenho problema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então eu só não vou colocar aqui na live justamente porque a gente tem uma lei que protege a comercialização e a divulgação de bicos, chupetas e mamadeiras, que é a NBCAL. E eu acho que a gente tem que falar dela, que poucas pessoas conhecem, mas justamente porque as indústrias, elas acabam introduzindo para um marketing hoje, chegando aí principalmente pelas influenciadoras digitais e pelas propagandas, desses tipos de apetrechos. Mas assim, então, para essas mulheres com mamilo verdadeiramente umbilicado, então você é a sim, favor. a gente tem indicação. Aquelas mulheres que têm um mamilo plano, né, que é só plano, ou que é poucamente protuído, assim, não é igual esse aqui não, esse aqui tá lindo, tá? É metade disso daqui, que só parece a pontinha do dedinho, e mamilos muito protuídos, não tem indicação nenhuma de intermediário de silicone. O que acontece? O intermediário de silicone diminui a transferência em 40% do leite do bebê, da mãe para o bebê, tá? Dá falso alívio, uma sensação de falso alívio de atrito, mas o silicone fica atritando na pele e faz mais lesão. Então, para essas mulheres que têm um mamilo verdadeiramente invertido, né, umbilicado, é lá para dentro, elas têm indicação, e aí essas mulheres que têm indicação, a gente vai trabalhar isso aí posteriormente. Eu tenho casos de mães que tinham mamilo invertido e que amamentaram sem uso de intermediário, porque a posição e a pega é muito importante. Só que a gente tem que pensar numa coisa, Ingrid. A mama da mãe é uma coisa, a anatomia da mãe. A gente não sabe como nasce a anatomia do bebê. Então, às vezes, o bebê pode ter uma linguinha presa, pode ter uma boquinha menor, pode ter um queixinho mais retraidinho, aquele queixinho que é lindo, que tem um buraquinho aqui, sabe? A covinha. Sei, a covinha. Lindo de morrer, sei. De viver. Esses bebês, às vezes, podem ter uma dificuldade um pouquinho maior para mamar num mamilo verdadeiramente invertido. Entendi. Então, a gente não sabe se necessariamente essa mulher vai precisar. Porque se ele nasce com um queixo lindo, maravilhoso pra frente, uma língua solta, né? E aí um bocão maravilhoso, ele pode ser que a mãe pode ter o mamilo mais invertido do mundo que ele vai mamar. Pra ele não tá nem aí. Entendi. Então, quando a gente vai falar de amamentação, a gente pode muito bem trabalhar a mulher, as melhores situações para a mulher. Mas a chave, eu brinco que a chave é a mulher. E a fechadura é a boca do bebê. Entendi, muito legal. Então a gente tem que aprender como coloca a chave tetra lá dentro. Porque se a gente colocar ela errada, ela não abre a porta e nem fecha. Então eu brinco que a mãe é a chave tetra e o bebê é a fechadura. Então a gente tem que saber como colocar e como que a gente vai posicionar esse bebê. Agora, então é muita coisa, né? Tem muita coisa sobre a amamentação, gente. A gente só falta 15 minutos de live e eu queria perguntar um monte de coisa. Olha, nem parece, só falta 15 minutos. Eu queria perguntar agora uma coisa séria, assim. É lógico, né? A gente está nessa pandemia, nesse Covid. E me fala uma coisa, se tiver uma mãe que depois que teve o bebê, ela pegou o Covid, ela pode amamentar? Pode amamentar sim.
Pode, ela pode amamentar. Não O que a gente faz. bebê? O leite, nada? Alguma coisa A assim, gente, você na sabe? verdade, quando. Não, então, quando a mulher tá, por exemplo, gripada, só para fazer uma analogia e vocês entenderem, o organismo da mulher produz imunoglobulinas de defesa para o bebê, Tá. tá bom? E aí ela passa como se fosse uma vacina para o meu bebê, Tá. pelo leite materno, tá bom? A mulher, se vamos supor, porventura, ter contraído o Covid, ela tem a indicação de manter a lactação, isso a gente tem até nos órgãos regulatórios, mantém a lactação, a não ser que essa mulher não tenha condições físicas de amamentar, Tá, lógico. tá? Porque a gente tem Problema de mulheres que podem ficar respiração, aquelas coisas. problema respiratório, Tá. muito cansaço, febre, que a gente sabe que a gente fica puída com a febre, a gente, pode ser que a gente tenha aí que, de repente, ter um plano B, né? Tá. Então, mas tem indicação de amamentar sim. Assim como quando a gente está gripado, o médico pede para a gente usar uma máscara para amamentar o nosso bebê, para ele não pegar uma influenza, não pegar aí uma outra doença, a gente pode usar uma máscara também durante a amamentação, manter a lavagem das mãos, mas o melhor leite para o nosso bebê é o nosso leite, Tá. né? Então, vai estar passando muita defesa para o nosso bebê. A gente mantém a indicação. Tá. Uma coisa muito, muito importante que a gente precisa sinalizar para as mulheres. Tá. Pós-parto imediato, até 15 dias de pós-parto imediato, a gente tem um risco ainda de ser paciente de risco para contrair Covid, né? Porque o nosso organismo ainda está se readaptando, se reorganizando em relação a isso. Então, evitar visita. A gente já está vivendo muito no nosso mundinho. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que eu monto maternidade, né? Que é a Celebration Fast. Sim, sim. E a gente parou. E exatamente, eu falo para minhas grávidas, gente, não monte maternidade. Eu devia falar monte, né? Eu falo, gente, não monte. A gente está numa época complicada. Não recebam visita. Quanto menos, melhor. O que eu faço é mandar uma caixinha para casa dela. Se ela receber um presente, ela manda a lembrancinha como agradecimento. Mas não tem visita nessa época em maternidade. É bom para a maternidade, é bom para ela, é bom para o bebê, não é, Marcela? Exatamente. Então, assim, a gente pede pelo menos 15 dias de pós-parto, normal ou cesariana, enfim, o tipo de parto que tiver, a modalidade de parto, né? Porque eu falo modalidade, não falo nem tipo. Não importa. A gente tem um resguardo aí de pelo menos 15 dias se protegendo, né? E aí, o pessoal, quando eu vou nas casas, né? Eu vou, né? Touca, óculos, máscara, avental individual para cada paciente, pro pé. E a mãe fala, você quer uma água? Eu falei, não, muito obrigada, eu não vou aceitar uma água. No começo as mães ficavam assim meio chateadas. Eu falei, gente, é para sua proteção e para minha também, né? Porque o seu risco é muito maior do que o meu, né? Então, a gente tem que se proteger. Eu tenho atendido os casos que têm realmente urgência de atendimento domiciliar, ou no domicílio ou no consultório, né? Agora que estava na fase amarela, estava liberado o consultório. Então, eu tenho feito atendimento domiciliar, mas porque é uma coisa que é um serviço de saúde que não dá para parar, né? Um serviço, é uma necessidade. Se eu for parar para pensar, é o impacto que a gente tem de saúde pública, né? A manter a lactação, eu vou estar colaborando para essa criança num nível de saúde, de promoção, prevenção à saúde e também a redução de doenças crônicas futuras. Então, eu entendo como serviço prioritário, mas nessas condições eu pergunto qual é o estado de saúde da família, qual é a condição, tudo, e eu também tenho me protegido bastante. E o único contato que eu tenho é com os meus pais e com a minha irmã e minha cunhada. Então, assim, e que a gente também está todo mundo se protegendo, todo mundo, né? Se cuidando, isso. Todo mundo se Agora, cuidando. Então, uma coisa, existe um determinado tempo para desmamar? Tipo, quando é o desmame? 9 meses, 6 meses? Eu amo trabalhar com desmame. Comer papinha? Quando é que você manda desmamar? Ou cada caso é um caso? Olha, não, eu acho que é isso mesmo. Vamos falar sobre isso. Desmame é a minha paixão. Assim, amo trabalhar com aleitamento, mas desmame, assim, é uma coisa que bate forte no meu peito. Por quê? Porque a amamentação, ela é uma comunicação de muito afeto e é uma conexão sem palavras. É o não verbal da mãe com a criança.
Quando a gente vai falar em desmame, a gente passa de uma comunicação não verbal para uma comunicação verbal que precisa ser respeitosa. Então, a gente tem vários tipos de desmame. Eu falei um já, que é o desmame por precoce, pelo uso de chupeta, mamadeira e fórmulas infantis, quando não há indicação verdadeiramente de utilizar fórmulas. Então, eu não sou contra a fórmula, eu sou a favor da fórmula quando ela realmente tem indicação. É isso. É necessário. E aí para mim, enfim, tem que usar, acabou, ponto final é remédio. Eu entendo a fórmula como remédio. Tá. Então, quando tem que tomar, tem que tomar. E aí, então, primeiro desmame é esse precoce. Tá. Segundo desmame, é abrupto, que é o desmame que ou a mãe viaja para a criança e a criança desmama, ou que essa criança, a mãe tá cansada de amamentar e ela fala que o peito tá dodói, né? Ou que ela coloca curativo, ou que ela coloca pimenta, ou que ela coloca... Então, esse é o desmame abrupto. A gente ainda tem essa cultura. Alguns autores fora do Brasil, quando a gente pergunta sobre desmame, e que tem autores maravilhosos, ainda não é uma coisa muito conversada lá fora, até mesmo porque a cultura é muito diferente, o brasileiro é muito mais próximo, muito mais caloroso, é diferente, e você sabe disso, né? Você que tem família europeia aí, você sabe disso, que é diferente a cultura. E aí, quando eu falo de desmame, gente, o desmame mesmo, eu deixei elas desmamar, então uma mamou. Quer dizer, a Bia não, porque a Bia eu peguei o maior trânsito, você acredita? Tá no supermercado, a enfermeira deu a mamadeira, ela não quis mais ver o peito. A primeira. Mamou 4 meses e meio. A Vitória, que é a segunda, aquela que sangrou horrores, mas mamou 9 meses e meio, ela largou. E a terceira mamou 7 meses e meio e ela que largou, não fui eu. Não deixo... Não... Exatamente. Tem bebê que quando começa a comer, ele perde essa avidez pelo peito. E é o que às vezes acontece. Então, existem então alguns tipos de desmame e esse desmame gradual, e gentil, a gente passa de uma comunicação, então, não verbal para uma comunicação verbal com a criança, dentro da fase de desenvolvimento dessa criança. Então, quando que eu começo o desmame? Todo desmame começa quando eu introduzo os primeiros alimentos. Então, ali já começou o desmame, tá bom? Então, só para trabalhar isso com a mãe. Porque às vezes a mãe fala, eu vou desmamar meu bebê, né? Meu bebê de 19 meses, 20 dias e tantas horas. Não, olha, você vai desmamar uma criança de 1 ano e 7 meses e tantos dias, né? É uma criança. Um bebê é aquele bebê que é abaixo de 12 meses, que é um lactente. Então, a gente recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Tá. Depois disso, a gente começa a introdução alimentar. Tá. Quando eu começo a introdução alimentar, Ingrid, até os 12 meses de vida da criança, o peito ainda é alimento principal. Com 9 meses é aquela criança que bate aquela pratada, que já está almoçando, jantando e comendo fruta. O peito é muito importante, porque ainda passa muita defesa, ainda tem o cálcio, o ferro, que é totalmente diferente dos outros alimentos, é de muito melhor absorção. Tanto é que criança que mama peito, que nasceu no tempo certo, que nasceu com acima de 2,5 kg, não precisa suplementar ferro, a não ser que tenha uma alimentação vegana, né? Então, a gente não suplementa ferro fora essas condições. Então, o peito continua sendo a base. A partir do 1º ano, a gente pode iniciar um processo de redução da livre demanda. Lembra que eu falei de livre demanda lá? Mama quando onde quer, de ponta cabeça. Então, assim, a livre demanda, aquele bebê que a mãe tá aqui, tô sentada, o bebê quer mamar, eu coloco o peito pra fora, eu amamento, a gente tá fazendo a live aqui, enfim, isso é uma livre demanda. Só que essa livre demanda custeia bastante tempo, né? Porque às vezes a mãe já não quer amamentar na rua, essa mãe tá esgotada, é o bebê que levanta 365 vezes à noite para poder amamentar e a mulher já não aguenta mais no berço buscá-lo. Então, assim, a gente pode, a partir do 1º ano, começar a reduzir a livre demanda. Tá. E aí, mais ou menos, com 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, a gente consegue já ir fazer o desmame noturno, tá? Porque a criança come bem e o peito não é mais a base da alimentação. É a sobremesa. É a sobremesa, é o aconchego ali. É o cheiro, né? É um dengo gostoso. Então, assim, o peito não é a alimentação principal. Tá. Então, a partir do 1º ano, a gente faz a redução aí dessa livre demanda.
e trabalha bastante aí com essa mulher atividades de desenvolvimento infantil e habilidades aí de comunicação com essa criança e de uma maneira muito, muito lúdica, respeitando muito a mulher. E eu costumo falar que o desmame deve ser conduzido pela mãe, que é o adulto consciente. Não a criança. Então a criança é nosso reflexo. Não, sei. Ô, Ingrid, você tá pensando que na minha época foi igual foi assim, lindo e maravilhoso? Isso tá agora, cara. Você tá falando e eu só pensando como foi, viu? E eu falei, ai, meu Deus. Não, mas não pode se martirizar. A gente deu o melhor às meninas. Eu também tenho uma filha, né? A gente deu o melhor. Minha mãe Marcela falou agora, a gente falta 4 minutos e eu queria falar de amamentação também quando a mãe volta a trabalhar, tudo, mas não vai dar tempo. Não vai, é muita planta. Eu queria perguntar mitos e verdades, que eu queria saber. Vou fazer correndo, você fala se é mito ou verdade pra mim? Tá bom. Eu quero saber se existe leite materno fraco. É mito. É mito? Leite materno é forte. É mantra, repita comigo, leite materno é forte. É mantra, muito bem, gostei dessa. Vem cá, canjica, caldo de cana, isso aí produz mais leite, isso é mito ou verdade? Ele é mito e verdade. Ah, ele é mito porque, na verdade, ele não tem galactogogo, mas ele é verdade porque ele é uma comida afetiva. Se é uma comida afetiva, libera o quê? Ele libera mais prolactina, diminui dopamina, diminui cortisol, a gente produz mais leite, é o hormônio do amor. E leite congelado? Disseram que retirado do peito, ele não tem o mesmo... Não, leite congelado não tem o mesmo nutriente que o bebê mama no peito. Isso é mito ou é verdade? Ele é mito e verdade. Ele mito e verdade, porque assim, lógico, o leite cru, o leite cru, ele tem mais, é um leite vivo, né? A partir do momento que eu tirei e congelei, eu vou perdendo algumas proteínas importantes para o meu bebê. No entanto, é melhor que o nosso bebê receba o nosso leite congelado do que receba a fórmula. Então, é verdade que é melhor que a gente receba o nosso leite do que o leite de fórmula. Boa, gostei dessa. Ô, Mar, eu tenho que te agradecer, mas antes eu queria que você falasse assim 1 minuto. Gente, a Mar também, ela fura a orelha de recém-nascido. Eu tinha tanta pergunta para fazer. Fala só para minhas seguidoras, quanto tempo tem que furar a orelha e não fura em farmácia, não é? E tem que ser em casa, não é isso? Eu tenho correndo. Um resumo correndo. A partir de 7 dias de vida eu já faço a perfuração dos bebês. Tá. Bebês que tem um peso superior pelo menos a 2,7 kg. É possível fazer em casa ou no consultório, Tá. Mesmo porque a gente também vai ao pediatra, então é possível fazer no consultório. Eu uso pomadinha anestésica, eu uso uma técnica de redução de estresse tóxico, que é bastante humanizada, é muito colo, muito peito, é muito aconchego, é no tempo do bebê, então é de uma maneira humanizada, para que a gente tenha aí o toque mais acolhedor possível e a gente respeite essa vidinha e a família que está nos recebendo. Então, furinho na orelha é o meu Instagram, porque foi assim que eu me apresentei no Instagram. Já era consultora e o furinho foi um presente de uma amiga. Falou, pô, você podia colocar o nome de furinho na orelha. Achei fofo, coloquei e deu muito certo. É isso mesmo. Mar, queria te agradecer. Muitíssimo obrigada. Eu queria fazer tantas perguntas aí, menina. Eu fiz a lição de casa que você não sabe, ó. Misericórdia! Vamos fazer mais umas 3 lives, então. Porque eu tinha várias perguntas para fazer. Foi alguns que também minhas seguidoras foram perguntando. Depois eu mando para você, se você quiser responder. Ótimo, tá? Senão a gente marca mais umas lives curtinhas. Exatamente. Obrigada de coração por você ter aceitado e tirar várias dúvidas sobre a amamentação, que para mim é um tema importantíssimo, porque eu sou a favor de amamentar. Eu acho que todo mundo tem que tentar mesmo, né? Fazer um esforço. É bom para a saúde da mãe, é bom para a saúde do bebê, não é não? Exatamente. Nem falamos dos benefícios, mas assim, são benefícios, mas nem precisa. Eu queria saber se podia fazer atividade física. Me disseram que amamentar, ter parto natural é melhor do que cesárea, por causa do, assim, diga aí, de um hormônio.
ocitocina? Será? A gente é por conta da ocitocina. Mas eu falo o seguinte, o parto normal ele é muito bom se a mulher quiser. Tá. Né? Então, primeiro tem que ser uma coisa interna. Ela tem que decidir. E aí, o parto bom é aquele parto que você escolheu. Exatamente. Obviamente, com um parto normal, a gente fala natural, que é um parto né? vaginal, ele tem benefícios para a criança, mas o parto bom é aquele que você escolhe. Muito bem. E aí você vai ser apoiada na modalidade que você conhecer. Eu falo que quando a gente entra nesse mundo para atender, a gente vai livre de preconceito, a gente vai com uma entrega realmente para ser rede de apoio e realmente acolher essa mulher aí que a gente passa por muitas situações difíceis, dentre elas uma situação muito frágil realmente é o puerpério, né? Então a gente está ali para ser um caminho de luz, auxiliar e apoiar essa mulher. Então, o parto bom é aquele que a gente escolhe. Mas obrigada, gente. Quem quiser, o Instagram da Marcela é @furinho-da-orelha. E onde é que te acha? Passa o endereço do seu consultório ou onde te acha? Meu arroba é furinho na orelha. E lá tem um link direto pro meu WhatsApp. E eu tô localizada na rua José Janarelli, 199, Conjunto 36. Lá tem consultoria de amamentação, de pré-natal, pós-natal, consultoria de retorno ao trabalho, consultoria do sono, desmame gradual. Então, lá nós temos acupunturistas, temos pediatras, é isso. Então, tá um sonho que se materializou. Beijo, nossa live Grande beijo. Gravada e depois vai subir para o nosso canal do YouTube, Ingrid Folkets, tá bom? Obrigada, Ingrid. Beijão. Obrigada, viu? Adorei. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.